Trabalho em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, amém? Vamos louvar a Deus com o hino de número 311. 311 da harpa cristã. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce para mim, amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao fim da minha carreira, receberei galardão. Jesus de Saron é rosa, lírio suave é para mim. Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura e sem luz. Tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao fim da minha carreira, receberei galardão. Na manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou, ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus, previverá das alturas, descendo em nuvem dos céus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor,
na senda muito verdadeira. Guia-me tua mão, e ao fim dar minha carreira, receberei galardão. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos dar leitura, palavra do Senhor, na Epístola aos Gálatas, capítulo 3. Vamos ler do verso 24 em diante. Gálatas, capítulo 3. Verso 24 em diante. Vamos dar leitura em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Assim, as leis judaicas eram nosso mestre e guia até que Cristo viesse para nos dar uma posição correta perante Deus por meio da nossa fé. Mas agora que já veio a fé, não precisamos mais daquelas leis para tomar conta de nós. Porque agora todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E os que fomos batizados em união com Cristo, somos revestidos por ele. Já não somos mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, nem simplesmente homens ou mulheres. Porém, somos todos iguais. Somos um em Cristo Jesus. E, agora que somos de Cristo, somos os verdadeiros descendentes de Abraão. E todas as promessas que Deus fez a ele pertencem a nós. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai amado, estamos aqui te agradecendo, Senhor, pela tua palavra que tem falado aos nossos corações. Pedimos que nesse momento que vamos compartilhar aqui a tua palavra entre nós, tu possa usar cada um de nós, meu Senhor Jesus, em tuas mãos, para que possamos falar da tua palavra, aqueles que tiverem testemunhos, qualquer contribuição que seja dada por ti, Senhor. Que o Espírito Santo venha presidir essa reunião e que venha ser o verdadeiro professor entre nós. Abra o nosso entendimento, meu Deus. Abra o nosso entendimento para que possamos entender a tua palavra, meu Deus. Para que possamos guardar em nossos corações e, mais do que isso, para que possamos colocá-lo em prática em nossas vidas. Tenha misericórdia de cada um de nós. Pedimos também em favor dos teus servos que não podem estar conosco, que tu sabe o motivo de cada um. Pedimos que tu venha curar aqueles que se acham enfermos, tenha misericórdia dos que estão enfermos, cura, Senhor. Resolva os problemas de cada um dos teus servos, para que eles possam estar desembaraçados, possam estar livres, meu Senhor Deus, para te servir. Pedimos agora em favor daqueles que estão também viajando, guardas, que estão trabalhando, sei com cada um dos teus servos, acampa teu anjo ao redor deles. E aqueles, meu Senhor, que por algum motivo estão fracos, fortaleça, Senhor, os que estão dormindo, acorda, os desperta, os que estão caídos, levanta-os, meu Deus, e ressuscita aqueles que estão espiritualmente mortos. Tenha misericórdia, meu Senhor, da vida de cada um dos teus servos. É o que nós pedimos e te agradecemos de hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bem, irmãos, estou dando aqui continuidade. O domingo passado, é até muito provável, né, que nós já tenhamos lido 24 e 25, mas nós vamos recapitular a partir daí, então, dos versículos, né, 24 e 25. E, se Deus quiser, hoje nós conseguimos acabar aqui o capítulo 3. Vamos ver. Mas também não tem pressa, né? Nós vamos, de acordo com o Senhor vai nos dando graça, nós vamos seguindo. Então, o versículo 24, né, diz assim: assim, as leis judaicas eram nosso mestre e guia até que Cristo viesse para nos dar uma posição correta perante Deus, por meio da nossa fé.
Então, nós falamos, né, no domingo passado, que até algumas versões bíblicas falam de aio, né, que era aquele escravo, né, era aquele servo que o Senhor pedia que esse escravo, esse servo acompanhasse os seus filhos, né, para a escola. Então, eles acompanhavam na ida, acompanhavam na volta, né, até para corrigi-los de alguma coisa, para não deixar que ninguém fizesse mal também às crianças, e para sempre perceber se elas estavam realmente cumprindo, né, os seus deveres, aquilo que era ensinado, né, lá na escola, se realmente eles, no caminho, né, no caminhar, se eles estavam de acordo. Então, é para isso que servia esse aio. E aqui Paulo está comparando que a lei tinha esse papel, teve esse papel, né? Enquanto havia, digamos assim, essa preparação, enquanto não chegava Jesus Cristo, né? Porque a lei, ela tinha esse papel, né? Realmente, vamos dizer assim, conscientizar as pessoas, conscientizar a todos nós, né? Todos nós, que eu digo, aqueles que viviam na época da lei, que por si só, né? E nem com a lei, isso era suficiente. As pessoas não se sentiam realmente totalmente perdoadas, porque a todo momento tinha que fazer os sacrifícios, né? E ela apontava, então, para Jesus Cristo. Por isso que, após Jesus Cristo, não fazia mais sentido a lei. É isso que Paulo fala. A lei teve o seu papel, sim, né? E ainda tem, socialmente falando, em termos de conduta, a lei realmente está aí para nos auxiliar, né? Agora, em termos da salvação, a salvação só encontra na pessoa de Jesus Cristo pela fé. Então, a lei era para nos mostrar o quanto falhos somos, né? E somos incapazes de resolvermos nossos próprios problemas, não temos essa capacidade. Só Jesus Cristo pode nos ajudar. Então, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, não tem mais a necessidade desse aio, né? Ou seja, desse servo que precisaria estar nos guiando, porque agora temos Jesus Cristo, que é o Senhor, ele é o Senhor, não é mais servo, né? Ele é o Senhor das nossas vidas. Agora estamos nas mãos do Senhor, para todo sempre, né? Porque enquanto estivermos nele, não temos mais necessidade de ninguém, ou seja, de nenhuma religião, nenhum líder religioso está pegando em nossas mãos e eles nos indicando o caminho. Não tem essa necessidade. Por quê? Porque o próprio Cristo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, não tem mais um intermediário entre nós e Deus, né? Quando nós dizemos que o intermediário é Cristo, mas entendemos que o Cristo é o próprio Deus. Então, ele é o caminho, né? Que chega a Deus, que chega nele mesmo. Ele é a palavra, né? Nós dependemos da palavra para sermos salvos, sim, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Só que o Senhor Jesus Cristo é a própria palavra. Ele é o verbo, né? Ele é o verbo, que é o verbo que se fez carne. Então, por isso que tudo resume-se em Cristo, e não tem jeito, né? Não tem jeito, tudo resume-se nele. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e você chega a ele, né? Por ele mesmo, por Jesus Cristo. Então, vamos ler esses versículos, mesmo que eles já tenham sido lidos, né? Para reprisar mais. Vamos começar com o pastor, por favor. São Mateus, capítulo 5, verso 17. A irmã Denete, por favor. Romanos, capítulo 10, e verso 4. E a irmã Sofia, Colossenses, capítulo 2, versos 16 a 17. Colossenses, capítulo 2, versos 16 a 17. A irmã Dinete é Romanos, capítulo 10, verso 4. O pastor, São Mateus, capítulo 5, e verso 17. En nome de Jesus. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Amém. Então, Jesus Cristo, né, deixa muito claro, né, ele não veio para acabar com a lei, né, com a lei dos profetas, nem de Moisés, mas para dar o seu sentido completo, né? A completude está em Jesus. Sem Jesus, a lei estaria incompleta, como sempre foi incompleta, né? Ela só é completa hoje por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Quando fala cumpriu toda a lei, é no sentido de que a lei se encerra nele. A lei se encerra em Jesus. Ele cumpriu, a lei foi cumprida em Jesus. Ela não faz mais o menor sentido para aqueles que estão em Cristo Jesus, claro, né?
Para os que não estão em Cristo Jesus, a gente sabe disso, tem gente que ainda está, né, debaixo da lei. Isso nós estamos falando da lei mosaica, né, a lei de Moisés. Mas se quisermos extrapolar isso para qualquer uma outra lei, hoje em dia tem um monte de gente debaixo de várias leis, né? Várias leis, que é a religião, né? A religião nada mais é do que isso. É aquele conjunto de normas, de regras, que ela conta essa história, né? Que se você seguir essas regras, você, né? Aí cada uma promete uma coisa, promete o paraíso, o céu, ou promete sei lá o quê, né? Em termos de vida vindoura, algo melhor, o que não é verdade. Ela até pode trazer, sim, enquanto você viver aqui, dias melhores, vamos dizer assim, entre aspas, né? Uma pessoa que segue uma regra, se existe uma regra muito bem feita no sentido humano da palavra, claro que ela vai te ajudar a viver em sociedade, no convívio social, ela vai te ajudar, sim, mas não para a vida eterna. Não existe, né, como você garantir a tua vida eterna com Deus, a não ser por intermédio de Cristo Jesus. Vida eterna todos terão, né? Nós não podemos esquecer disso. Só que vai ter uma vida eterna com Deus e uma outra vida eterna sem Deus, né? Não existe aquele morreu e acabou. Isso é para os animais. A Bíblia nos ensina isso, né? Os animais morreu e acabou. Então não tem ressurreição de animais. O seu cachorrinho de estimação, o seu pássaro de estimação, ele morreu, realmente morreu, acabou. Agora, os nossos entes queridos, né? E quaisquer outras pessoas terão vida eterna, sim. A diferença é que uns, né, terão a vida eterna com Deus e outros sem Deus. E para termos vida eterna com Deus, o único caminho é o seu próprio Filho, o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, né? Ele deu a sua vida para que todos aqueles que crescem nele tivessem salvação. Então, Jesus Cristo não veio para abolir a lei, ele simplesmente, a lei se encerrou nele, essa é a questão. Não tem mais sentido lei depois de Cristo, desde que você crê em Cristo, né? Porque a lei já apontava a Cristo, é por isso, né? Vamos agora ler Romanos, Romanos capítulo 10 e verso 4. Romanos 10 e 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém. Amém. Então, o fim da lei é Cristo. Não tem por onde escapar. O fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê. A condição é essa, não é automático. Não é automático, né? Às vezes a pessoa fala, não, porque todos são filhos de Deus. Esse só é verdade se você pensar como criatura de Deus. Todos são criação de Deus. Agora, filho, no sentido espiritualmente falando, ou seja, filhos de Deus, de estar junto com Deus, ser salvos em Deus, só para aqueles que crerem. É isso que ele está falando aí, o versículo, né? Para aqueles que crerem. A condição é você crer. E se você não crer, a Bíblia diz, você já está condenado pelo fato de não crer. E a gente sabe, né, que nós não temos a capacidade, nós, quando eu digo qualquer um de nós, né, quando até pregamos o evangelho, falamos do amor de Deus para alguma pessoa, nós não temos a menor condição de fazer com que a pessoa creia, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso não cabe a nós, por mais que você se esforce, né? Claro que a vontade nossa até seria essa, né? Puxa, como eu gostaria de cada pessoa que eu falasse, a pessoa se sensibilizasse e a partir daquele momento cresce no Senhor Jesus Cristo. É isso tudo que nós gostaríamos, né? Porque o que nós recebemos de graça, devemos dar de graça também para as pessoas, sem cobrar por isso, inclusive. Mas nós sabemos que o nosso papel é semear, né? Semear. Se a semente vai germinar ou não, não cabe a nós. Nós não temos esse poder, né? De remover a terra ali a ponto de ter a certeza que vai germinar. Nós temos que fazer o possível naquilo que nos cabe. Realmente, temos que plantar, né? De preferência, aprendermos como plantar, né? O agricultor, ele aprende, ele tem um aprendizado, não é qualquer um que chega lá e vai plantando, não. Então, o que é? É o que nós estamos fazendo aqui, né? Aprendendo da palavra do Senhor, para quando formos falarmos com alguém com base, né? Também. Então, esse é um aprendizado, Devemos regar a terra, cuidar da terra, não é isso? Também. Então, quando você fala de
do amor de Cristo para alguém, se você tiver a oportunidade de estar em contato com aquela pessoa, principalmente se ela oportunizar isso a você, né? Se ela te der a chance de ter mais contato, não dê as costas. Não fala, não, eu já falei uma vez, agora é problema dela. Se quiser, queira, não quiser, eu estou andando, não. Se você puder, cultive essa terra. Esse é um papel nosso também, de cultivar. A única coisa que não nos cabe é o crescimento. Se ela vai germinar ou não, não cabe a nós, né? Mas enquanto a pessoa estiver dando oportunidade, porque tem pessoas que são assim, né? Os irmãos devem ter essa experiência, né? Tem pessoas que você falou, mas demorou anos e anos, né? Mas um belo dia ela foi lá, aceitou o Senhor Jesus Cristo, está firme com o Senhor. Outros, na primeira vez que você falou, né? Você falou, a pessoa na hora já se convence, aceita o Senhor e pronto. E alguns você fala até hoje está falando e não se decidiram ainda. O que nós podemos fazer, né? Podemos orar. Não cabe a nós, né? Esse condão, essa varinha aí não foi dado a nós. Então, é o Espírito Santo que convence. Isso é um mistério do Senhor. Por que alguns se deixam, né? E outros não? Não sabemos. O que sempre falamos para as pessoas, olha, tome cuidado naquilo que cabe a você, não deixe passar oportunidades, né? Naquilo que cabe a você. A decisão é sua, tem o livre-arbítrio, isso nós falamos para as pessoas, né? Mas o nosso papel é falar do amor de Cristo, seja lá onde for, né? Não deixar de falar, porque a Bíblia fala que para tudo há um tempo, tudo, né? A única coisa que aparentemente parece que não há tempo é para falar a palavra, porque ela fala assim, falar a tempo e fora de tempo. É isso que a Bíblia nos ensina, né? Há tempo e fora de tempo. Tendo a oportunidade, fale. Só não seja uma pessoa insistente, no sentido de a pessoa não quer que você fale e você vai falar. Tem um lugar que tem lá, né, no manual, lá já está escrito, não se pode falar aqui em religião e nada. Você tem que ser obediente. Até num grupo de WhatsApp, né? Você está num grupo de WhatsApp, quantos tem, né? E o administrador do grupo já fala, aqui não se fala em futebol, em religião e em política. Seja obediente, não vá falar, não, eu sou um oportunista, eu tenho que falar tempo e fora de tempo. Não é nesse sentido que a Bíblia fala. Respeite a regra, né? Se tem regra, você não vai falar. Talvez no particular, né? Se você perceber que é alguém, aí você vai lá no particular e tenta. Mas naquele grupo você não pode falar, né? Porque senão realmente quebra a regra, né? Não precisa estar escrito. Então, nós temos que ser também sábios, né? Como cristãos. Mas então que Deus nos abençoe e possamos entender isso. Então, realmente, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo não estão mais debaixo do jugo da lei, e sim da graça, né? Maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. Agora, Colossenses, capítulo 2, versos 16 a 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Amém. Amém. Então, aí está falando, né? Que ninguém vos julgue pelo que vocês comem, pelo que vocês bebem, né? Até pelo que vocês vestem, ou pelas festas ou dias que vocês deixam ou não é para ser julgado. O que pode ter uma orientação. Isso não só pode, como até deve. Né? A igreja, a liderança da igreja deve orientar, mas julgar não. Isso é a Bíblia que está dizendo, né? Não sou eu que estou dizendo. Então não adianta. Você não pode julgar alguém porque se ele bebe ou se ele não bebe, o que ele bebe, o que ele veste, o que ele... Não, você tem que orientar com uma boa orientação. Se você falar de bebida alcoólica, o que está por trás de tudo? O que está por trás de tudo é você, sim, bebedar, perder o seu juízo e fazer besteira. É simples assim, não tem uma outra coisa. Não é o simples fato de você beber ou não beber. A situação é essa, e sabemos que o corpo humano é diferente. Tem pessoas como, né, os que já bebiam antigamente sabem. Tem pessoas que bebem uma caixa de cerveja, aparentemente parece que não acontece nada. Outros, se beber meio copo, pronto, já começa a fazer besteira. Então, a gente não sabe qual é a propensão que o nosso organismo tem, né? Cada um, às vezes, a gente pensa que sabe o limite, mas não sabe. Então, é assim, vai. Com vestimento não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Por que não deve julgar? Ué, porque se a gente for julgar, para nós, o que é mais fácil julgar? Se tiver uma mulher com uma roupa muito curta, a gente já, tem um julgamento ali. A gente está imaginando, olha, ela está assim porque ela quer se aparecer, quer não sei o que. Não é, mas a gente não sabe que tem pessoas que se vestem assim e se vestem normalmente. Eu conheço gente que se veste normalmente assim.
Claro que todo mundo que olha para ela, olha com maus olhos, mas ela mesma, ela não está se vestindo para se aparecer. E, infelizmente, teve um mau hábito, um mau costume que não foi corrigido, talvez, na infância, a pessoa continua assim. Mas você percebe, conversando, que em nenhum momento, estou falando que isso é exceção, né? A maioria que se veste assim tem segundas intenções mesmo. Mas eu estou dizendo que tem gente que não tem. Eu conheço pessoas que não têm esse tipo de intenção. No entanto, uma boa orientação poderia fazê-lo até mudar, né? Com uma boa orientação. Mas não devemos julgar. Nós não podemos julgar, porque nós não sabemos o que está dentro da pessoa, né? Isso é julgamento. Se eu tentar realmente falar, não, ela está fazendo assim por isso, por aquilo, é julgamento. Ao contrário, tem pessoas que se vestem muito bem, numa elegância danada, né? E dentro do coração, ela está se vestindo assim só para se aparecer mesmo, né? Então, não é porque ela está se vestindo com pudor, com modéstia, não. Quer se aparecer, se vestindo elegantemente. E quem conhece isso? Só Deus que está no coração. Para a gente, olha que exemplo, né? Todo mundo deveria se vestir assim. A gente não sabe, por isso que Paulo está falando, não julgue ninguém pelo que come, pelo que veste, pelo que bebe, né? Pelo que festa, que guarda, o que não guarda. Não podemos julgar. Isso era no tempo da lei. Agora você não, esse julgamento não cabe a nós. Quem julga é o Senhor, porque ele conhece os corações. Essa é a perfeição do julgamento. Ele conhece as intenções do coração, e nós não. Nós conhecemos só o exterior, né? Então, se nós formos julgar, a chance de errarmos é muito grande. Por isso que o Senhor não nos deu essa autoridade, né, para julgar. O que, volto a dizer, o que podemos fazer é orientar. Aí cada igreja tem os seus usos e costumes, né? E a maioria delas tem o seu estatuto também. É um estatuto, é um instrumento legal. E tem lá uma normatização, né? E, além disso, claro, tem a palavra do Senhor também, que nos mostra o que nós devemos fazer e o que não devemos, né? Como Paulo diz, ó, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, tem um monte de coisa, a depender do contexto que você está vivendo, não faça. É pecado? Não, não é pecado. Está dizendo que não é fazer? Não, mas eu sei que se eu fizer, vou causar escândalo para os irmãos, até irmãos, né, mais fracos, que estão começando agora, e para aqueles que não são sequer cristãos. Se eles veem fazendo isso, vão falar. Então, eu não faço. Não é porque o Senhor está me condenando, é porque eu sei que eu não vou dar um bom exemplo, e eu não quero que alguém deixe, né, de se chegar ao Senhor, de aceitar a graça do Senhor por causa de mim, porque eu servi como uma pedra de tropeço. Então, eu não quero servir como uma pedra de tropeço, por isso eu não vou fazer, né? Mas é isso, mas nunca com julgamento, né? Isso que a palavra tem nos ensinado. Dando continuidade, irmãos, então agora o versículo 26, né, aqui do capítulo 3 de Gálatas, versículo 26 nos diz assim: porque agora todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Então, agora sim, vocês são filhos de Deus. Então, não dá para dizer que todo mundo que nasceu no mundo é filho de Deus. Agora sim, vocês são filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Só aqueles que têm fé em Cristo Jesus, que reconhecem, né, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que pelo fato de nós aceitarmos, né, no sentido de crermos no sacrifício de Jesus Cristo, que ele é Filho de Deus, que esse sacrifício, né, que ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, ressuscitou no terceiro dia, e por isso nós cremos que vamos ressuscitar, então passamos a ser filhos de Deus. Por quê? Porque somos irmãos de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos tem como irmãos. Somos irmãos de Jesus Cristo, logo somos filhos de Deus. Em Cristo somos filhos de Deus, né? Porque sabemos que originalmente quem é filho de Deus? Jesus Cristo. Só o filho unigênito, né? Agora, em Cristo, por isso que é só nele, não tem como. Porque o Senhor Deus não tem dois filhos, ele tem o Filho, Jesus Cristo. Agora, nós, em Cristo, todos aqueles, né, que creem em Cristo pela fé, somos filhos de Deus, mas sempre em Cristo, né? Não tem como ter essa condição fora de Cristo. Então, nós vamos dar continuidade nas nossas leituras, pedir para a Márcia, Romanos, capítulo 8, versos 14 a 17, e a irmã Vanete, 1 a João, capítulo 3, versos 1 e 2. 1 a João, capítulo 3, versos 1 e 2. Então, vamos agora ler Romanos, capítulo 8, versos 14 a 17.
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém. Amém. Então está dizendo, né, que nós não podemos mais continuar a sermos servos, sermos escravos. Isso nós éramos quando estávamos debaixo da lei. Aí você era servo, era escravo. Agora não. Agora em Cristo nós somos filhos, porque por adoção, né, isso não é naturalmente, porque senão todos seriam filhos de Deus. Todos. Nasceu, é filho de Deus, acabou. Não precisava Jesus Cristo ter vindo ao mundo, morrer, nada, porque se já nasceu, é filho de Deus, já está salvo e está tudo certo. E não é assim. É isso que ele está dizendo. Agora sim, em Cristo, aí por adoção, o que é adoção? Adota quem quer, né? Se você obrigar alguém a adotar, já não é mais adoção. A adoção é quando a pessoa quer, é voluntária, a pessoa vai lá e adota. É o que Cristo fez conosco. É a sua graça maravilhosa. O que é a graça? Favor imerecido. Por isso que não é não é pelo que nós fazemos, né? Não é pelos nossos méritos, por nosso bom comportamento, que Jesus Cristo viu isso em nós e nos salvou, em hipótese alguma. Então, a salvação não tem nada a ver com o meu bom comportamento. A salvação é graça infinita, graça, misericórdia do Senhor Jesus Cristo para conosco. Como é que ela se dá? Quando você crê. Quando você crê no sacrifício de Jesus, você entende que realmente a lei que estava sobre você, quaisquer que sejam elas, né? Estamos falando especificamente da lei aqui de Moisés, mas qualquer que seja, a tua religião, o que você seguia, quando você parar para pensar, isso aqui realmente não está me dando, assim, não vai me dar o caminho para eu chegar a Deus. Pode até me ajudar em termos de contato com as pessoas, realmente me faz pensar, foi muito interessante, né, o antes e o depois, mas para a salvação, não. Para a salvação, eu sempre seria um homem imperfeito e uma mulher imperfeita, sempre. Não importa qual religião que você segue, não tem jeito. A única perfeição que existe é em Cristo. Então, Jesus Cristo, sim, ele consegue te aperfeiçoar. Quando você está em Cristo, aí você é uma nova criatura. E a Bíblia diz que eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, em Cristo, por adoção, nós passamos a ser filhos de Deus. Logo, se somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus Cristo. Se somos irmãos de Jesus Cristo, somos herdeiros com Deus e co-herdeiros com Jesus, porque agora somos irmãos de Jesus, então somos herdeiros, né? Todas as bênçãos, tudo aquilo que foi prometido para o Senhor Jesus Cristo, né? E que promessa é essa? A promessa que Deus deu a Abraão. Lembra quando Deus deu a promessa a Abraão? É para tu e para tua posteridade, para tua herança, né? Para tua descendência. Quem é a descendência de Abraão? A descendência no singular, Jesus Cristo. Quando nós estamos em Jesus Cristo, nós somos co-herdeiros, tudo é nosso também. Tudo que foi prometido para o Senhor Jesus Cristo, essas bênçãos nos alcançam, essas promessas nos alcançam, se nós estivermos em Cristo. Se não estivermos nele, não nos alcançam. Essas bênçãos de Deus não nos alcançam. Por quê? Porque elas foram dadas, né, a Abraão e à sua descendência, ou seja, ao Senhor Jesus Cristo. Então, só aqueles que estão em Cristo que podem alcançar, né, essas bênçãos, a bênção da salvação, que é a que mais nos importa, nos interessa, muito embora não é só essa, né? O Senhor também nos abençoe, como tem nos abençoado. Cada um de nós aqui é testemunha, né, das misericórdias do Senhor, né? Além da salvação. Tem várias bênçãos, né, que continuam, que vêm, né, junto às bênçãos do Senhor por sua misericórdia. Então, que Deus nos dê graça, né? Que possamos realmente entender cada dia mais, nossa mente possa se abrir e que possamos entender que não há outra solução, não há outro caminho a não ser em Cristo Jesus, né? Pela fé. E aí diz o quê? Que também temos que ter essa consciência, né?
Não só as bênçãos que vêm para nós, as aflições também virão. Não são só as bênçãos, as aflições. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo sofreu, parte daquilo, claro que é muito pequeno, né? Porque imagino que nós não íamos conseguir jamais suportar o que o Senhor Jesus Cristo suportou. Mas parte das suas aflições vem para nós também, como herdeiros que somos. Você pensa que você é herdeiro só do quê? Se teu pai e tua mãe tiver dívida, vem para você também a dívida. Se tiver, você não é herdeiro só da... Não, a dívida vai passando, né? E também vai para cima e para baixo, né? Um filho aí, se ele se endividar demais, aí a justiça perceber que o pai tem condições, vai para ele. A depender do caso, vai para o pai, até para os avós, dependendo do caso, chega até nos avós, né? Então é assim. Então nós não podemos perder de vista, porque isso é promessa do Senhor Jesus Cristo. Promessa. No mundo tereis aflições. É promessa. Vai ter, não tem como escapar. Não é porque você aceitou o Senhor Jesus Cristo, crê nele, que não vai ter problemas na vida, não. É mentira. Se tem alguém pregando isso, está pregando uma mentira. Não é uma verdade, é uma inverdade. Porque Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas, aí ele continua, mas tende bom ânimo. Ah, quer dizer que é para eu ter bom ânimo? É para eu ser animado com aflições? Mas por quê? Porque eu venci o mundo. Ele te dá a resposta, eu venci o mundo. Esse negócio que vós vencereis é um acréscimo que as pessoas fazem, não está escrito isso, que vós vencereis. Nós sabemos que sim, porque estamos nele, né? Que nós venceremos, nós somos mais do que vencedores. O que é mais do que vencedor? É quando você está em alguém, esse alguém vence, você está lá, ó, aproveitou a carona, está junto. É só por isso que nós vencemos, porque estamos em Cristo. Nós de nós mesmos não temos condições de vencer. Agora, como estamos em Cristo, ele já nos garantiu. Eu venci o mundo. Então você fala, pronto, eu não vou perder. Então, se eu estou em Cristo, eu posso ter aflições, e vou ter. Mas ele diz para que eu tenha bom ânimo, não perca o ânimo, né? É isso que Jesus Cristo nos fala. Não perca o ânimo. Por que eu não vou perder o ânimo? Porque eu estou em Cristo e ele já venceu o mundo. Eu não estou numa batalha que eu sei que essa eu vou perder com Cristo. Não vai. Com Cristo não perde nenhuma batalha. Você pode passar por aflições, mas não perde. Mas você fala, não perde, mas como é que eu sei? Pela fé. Aí se eu morrer, não perdeu também, mesmo se você morrer. Se você morrer, você vai estar com Cristo. Não tem nada, por isso que Paulo fala. Não tem, né? Não tem nada, não tem altura, não tem profundeza, não tem mar, não tem inferno, não tem nada. Nada, né? Não tem morte, nada pode me separar do amor de Cristo. Nada. É nesse sentido, né? Porque se estamos em Cristo, somos mais do que vencedores. Não importa o que vai acontecer. Por isso que não podemos ficar desesperados, né? A pandemia está aí, está aí. Temos que ter o quê? Cuidado. Cuidado temos que ter. Temos que ser zelosos com a nossa própria vida, com a vida dos outros, né? Principalmente aqueles que nos circundam. Temos que ser responsáveis, que tem um monte de gente responsável, tem, inclusive cristãos, irresponsáveis. Irresponsáveis. Ele não está cuidando nem da vida dele, nem dos outros. Ele chega da rua do jeito que vem, vai lá, abraça os pais que são idosos, abraça os avós. Ele está na rua. Os avós e os pais estão em casa, estão até meio que resguardados, mas ele não está. Será que ele não tem consciência que ele pode ser um indivíduo, né, que não apresenta as coisas, que a maioria de nós é assim, né, é assintomático, né? Graças a Deus por isso, né? Porque senão estaria dizimado mais da metade da população. A maioria de nós somos assintomáticos. Então você está adquirindo o vírus, sim. Aí você vai abraçar tua mãe, teu pai, teus avós. Estou falando de pessoas de idade, né? Mas você não tem que abraçar ninguém nessa situação. E aí a pessoa vai e abraça os pais, claro, né? Qual é o pai que não quer um abraço do filho? Qual é o avô que não quer um abraço do neto, seja lá o que for? Só que eu estou sendo irresponsável se eu fizer isso. Isso não é ser cristão, né? O cristão é uma pessoa que tem que ser, né, uma pessoa sábia. Então, a questão de sabedoria, a gente não faz isso. Agora, vamos ficar igual alguns aí, neuróticos, de hipótese alguma. Neuróticos não podemos ficar, não importa o que esteja acontecendo. Não podemos ficar neuróticos. Por quê? Porque cremos no Senhor, teremos aflições, mas seremos mais do que vencedores, ponto. E não ia, mas e se a morte chegar? Se a morte chegar, amém por isso, agradeço a Deus e estarei com o Senhor, seja vivo, seja morto, né? Morto, que para nós é a passagem, né? Esse veículo de passagem, que é um dos, né? Que pode nos levar a Deus, é um dos, não é o único. É um dos que pode nos levar a Deus, é a morte. O outro é o arrebatamento da igreja, seremos transformados vivos, né? Não passaremos pela morte. Nós cremos dessas duas maneiras. Então, nós estamos aqui sendo neuróticos, mas sendo cuidadosos, zelosos. Essa é a nossa obrigação, né? E pedindo a Deus que nos guarde, claro. Nos guarde, Senhor, nos guarde, guarde nossos familiares, pedindo a Deus a favor da população, até do mundo, né? E que isso sirva para
dar aquela chacoalhada que nós precisamos, muitas vezes, para nós nos chegarmos, né, aos pés de Cristo. Para isso que deveria servir todas essas coisas, né? Principalmente para isso. Para que possamos ter mais cuidado e principalmente para nos chegarmos ao Senhor. Então, esse é o nosso pedido. Mas nunca nos desesperarmos, porque estamos no Senhor, né? Então, que Deus nos abençoe. Então, foi lido aí o... Desculpe aí, só para... Me perdi aqui. Quem foi que... A última que leu agora foi quem? Foi a Márcia? Tá. Aí foi. A Márcia... Qual que você leu, Márcia, por favor? Você lembra? Eu li Romanos até o 17. Ah, tá ótimo. Agora, então, é a primeira a João, capítulo 3, versos 1 a 12. Irmã Vanete, né? Amém. Vede, pois... Desculpa, de novo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Amém. Amém. Então, que temos a certeza, né, que hoje somos filhos de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo já veio a esse mundo, morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então, pela fé que temos nele, sabemos a mesma coisa, né, que nós ressuscitaremos. Se passarmos, né, dessa vida como esse veículo que eu falei, que chamo de morte, né, para nós é dormir, né, nós dormirmos no Senhor, vamos acordar nos braços do Senhor, estamos tranquilos. E se não morrermos, seremos arrebatados. É uma outra possibilidade também que cremos nisso, né? Agora, as pessoas que nos ouvem creem nisso? Não, né? Normalmente não creem. O que a gente gostaria é que crescem. Mas, infelizmente, normalmente acabam não crendo. Agora, você não fique impactado por isso, né? Não se deixe, não fique cabisbaixo, não deixe de trabalhar, de semear a palavra, porque algumas pessoas, e a maioria, né, infelizmente, não aceitarão. Não, pregue com amor, com muito amor no coração, né, por essa pessoa. Volto a dizer que a gente nunca sabe quando é que essa pessoa, né, alguns demoram, outros são rápidos, e alguns nunca vão aceitar, né, mas isso não cabe a nós. Temos que falar com muito amor a essas pessoas, e não ficarmos decepcionados, né? Quando você começar a falar, perceber que a pessoa ou não quer ou não acredita, fale com muita tranquilidade, com muita naturalidade, né? Porque nós cremos, nós temos a nossa crença, nós não dependemos da pessoa aceitar ou não, isso não pode impactar a nossa fé, né? Porque tem gente que parece que impacta a fé dele quando alguém não aceita. Aí ele fica, não é o fato de pessoa aceitar ou não, a sua fé é a sua fé em Cristo. Não é a pessoa dizer que, né, que Deus não existe no sentido que a maioria fala, né? E você vai falar, e será agora que eu vou começar a colocar em dúvida no meu coração, porque alguém está em dúvida? Em hipótese alguma. Né? Você é o semeador da palavra, e não fique também com discussões infindáveis, né? Quando você vê que a pessoa não quer, não fique tentando arrumar subterfúgio ou entrar em searas que não é a sua, né? Querer justificar coisas que não... Vanete, pode ler outra vez, por favor. Só tem uma parte aí que acho que a gente vale a pena só. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Amém. Então, que a gente vê que tem muita gente que fica uma especulação danada, né? A Bíblia está dizendo, olha, nós não sabemos ainda, não dá para saber.
nós temos uma leve, né, o que é estar com Cristo, e o que nós já sentimos aqui, esse gozo, esse prazer, né, essa alegria que já sentimos de estar com Cristo, isso é, como diz aí, é apenas um aperitivo, é só um começo. Você não tem condições ainda. Então, para que vamos entrar em discussões loucas, né, de querer dizer, aí fica uma discussão, não leva a nada isso, né? Então, não vamos entrar nessa seara, né? Então, tem discussões desde as mais simples às mais complexas, né? Eu já vi músico que fica preocupado. Será que eu vou tocar meu trombone lá no céu ou vou tocar prato? Vai ter caixa, vai ter bumbo lá, o pessoal da banda fica... Mas que discussão é essa? Você vai louvar a Deus. Se tiver instrumento, amém. Será que vai ser o mesmo? Não sei. Que preocupação, né? A preocupação é estar com Cristo, né? Agora tem outras discussões. Será que vamos nos conhecer lá ou não vamos? Realmente, tem parte da Bíblia que dá uma indicação que sim. Mas não fica aí alguns falam, mas se eu for lembrar de alguém, eu vou lembrar de quando eu estava lá na Terra. A Bíblia diz que não vai ter esse tipo de lembrança, que eu não lembro das coisas ruins. Aí outro fala, não, mas aí você vai ver, só vai lembrar das coisas boas. Então, não fica com essa discussão, irmão. Não vai fazer, sinceramente, não fará diferença para nós. Estar com Cristo, o gozo, a alegria vai ser tanta, né? Que se você ver alguém e não souber que é teu pai, tua mãe que já foi, não é isso que vai fazer diferença. Não é. Estaremos num corpo glorioso. Já começa, né? Essa é o começo de conversa, né? Não tem sexo lá, tá certo? Não tem homem, não tem mulher, não tem sexo. E o que sabemos é que todos estaremos adorando de contínuo, né, ao Senhor. Terá trabalho lá? Alguns dizem e afirmam que sim. Ó, se alguém pensa que vai lá no céu e não vai fazer nada, tá enganado, hein? Se você já era meio, né, aqui, não gostava muito do trabalho aqui, lá não vai ter lugar para você. Irmãos, se nós estivermos lá, não tem mais condição de você voltar. Não tem mais de você se arrepender. Ih, rapaz, você veio para cá, mas eu me arrependi. Não, volta, porque não. Se você chegar lá, não tem esse tipo de preocupação, né? O que vier, você já está com Cristo. O que nós temos que nos preocupar é não perder a nossa salvação. Nós que cremos, né, que é possível perder, quando a Bíblia fala que aquele permanecer até o fim será salvo, né? Nós fazemos a leitura reversa, que aquele que não permanecer poderá não ser salvo. Isso sim tem que nos preocupar, enquanto estivermos aqui. Agora, ficar discutindo coisas que... Não, a Bíblia diz... Paulo, né, fala, ele que tem uma capacidade enorme. Para mim, o que mais teve capacidade, principalmente aqui no Novo Testamento, né, não tem alguém com capacidade. Ele falou, olha, são coisas que eu não consigo explicar. O que eu vi, eu não consigo falar. Não consigo, né, não tem palavras. Agora vai eu, que nem essa visão que Paulo teve, eu tive, ficar com especulações, com detalhes que não nos levam a nada. Esse tipo de discussão... Jonathan. Pois não, pastor? Não, es que yo te vejo falar y realmente a gente es como cuando se ponen a ver de que cor que era a sandália que Jesus usava. Eu acho que tinha 3 buraquinhos, porque não, eram só coisas que não tem. Agora, uma coisa sim a gente tem que saber. Quando estemos no reino do céu, é quando a obra-prima de Deus, é o que Deus imaginou do homem. Isso sim, antes de Adán caer, el Señor nos va a hacer como Él imaginaba el hombre. Entonces, imagina tú que si el apóstol Paulo, con toda su ciencia que él tenía, lo que él entendía y comprendía, él dice, no puedo explicar, no da para entender, no da para hablar, no da. Es algo maravilloso, eso sí nos debemos entender que es algo maravilloso. Entonces, con picuinha, o como tú gostas esa palabra que tú usas también, con perfumes, no. Lá vai ser algo muito gostoso de estar lá, porque toda nossa mente, nosso coração, vai ser a 100%. Lo que Deus imaginou do homem, o Senhor lo vai pôr lá no céu. Isso é o que temos que entender. E o que Deus imagina, o que Deus faz, é perfeito. Era isso, meu irmão. Amém. Amém. Então é isso aí, né? Que nós não venhamos... Eu não vou nem chamar de perder tempo, que posso ofender alguns, né? Então, não venhamos gastar, né, tempo com coisas que não convém, porque até se for falar da sabedoria humana, tem gente que tem várias vertentes, né? Se for falar aqui, a gente sabe que um problema não, mas algo que se torna até polêmico, né? É que quando fala dos dons espirituais, né? Quando fala do dom de línguas, isso é algo polêmico, e vai ser, até a vinda de Jesus, vai ser. Então,
ore a Deus, peça a Deus, não entre nesse tipo de assunto, que vai ter gente que vai conseguir defender 5 unhas e dentes, que olha isso, não sei o que, outros que sim, e aí vai ter de tudo. Vai ter gente que vai buscar lá na Torre de Babel, olha, gente, essas línguas, né? A língua já existiu, que foi para dar uma sossegada no homem, porque, né, o homem falava uma língua só. E quando o Senhor Deus percebeu que já queria se engrandecer, veio a variedade de línguas, pronto, para ninguém se entender. E agora, como é que pode alguém se prevalecer exatamente disso para se aparecer outra vez? Porque tem gente, a gente sabe que é, né? Que quer pegar a variedade de línguas para se aparecer, sendo que, originalmente, ela foi feita para o homem não se aparecer, que era para ter essa confusão, para ninguém se entender, e acabou, porque senão ia ficar difícil. A Torre de Babel, né, explica isso. Bom, e aí, e pode ou não pode? Será que fala, será que não fala? Poxa, mas não, outros querem dizer, não, mas ela existe que é para... Aí querem pegar aquela parte lá fora do contexto, né? Pelo menos na minha visão. Não, porque o Espírito, ele se exprime com gemidos inexprimíveis, né? Aí querem dizer que isso é esse dom de línguas. Eu acho que é forçar uma barra, né? Que não é, porque até porque o Senhor nos entende, claro, aquilo que eu não consigo nem pensar, né? Porque tem coisa que eu falo, né? E tem coisa que eu penso, mas eu penso o quê? Eu penso em português ou em algum outro idioma que eu conseguisse falar. Eu não consigo pensar num idioma que eu não conheço. Tá certo? O nosso pensamento está de acordo com a língua que você aprendeu. O que a Bíblia diz é que vai ter coisas que, né, dessa forma, você não consegue. Então, o Espírito, que Espírito é esse? O Espírito de Deus que está em você. É o Espírito de Deus que já está em você. Ele vai se exprimir, porque não diz que sou eu que me exprimo, né? Não fala que é o Espírito. O Espírito são gemidos inexprimíveis do Espírito, não é seu, é do Espírito que está em você e fala com Deus. Então, não precisava de uma língua diferente para falar com Deus. Conhece o teu pensamento, Deus conhece tudo. Bom, eu só estou dizendo assim, como que pode ser polêmico um tipo de assunto desse? Não nos leva a nada. Discussões infindáveis que vão ficar, principalmente entre irmãos, né? E o pior é quando um irmão e um descrente. Imagina se discutir um assunto desse com um descrente. Não, não faça isso, né? Se paute realmente naquilo que até os nossos fundadores, né? Para falar do pentecostalismo no Brasil, um dos ícones foram Gunnar Wingre, Daniel Berger, né? Os irmãos que conheceram, né? Meu pai teve o prazer de conhecer algumas vezes eles pregando, eles querem aquela palavra aparentemente muito simples, né? Jesus Cristo salva, cura e batizam com o Espírito Santo, né? Era isso aí, era a palavra, né? Quem conheceu o pastor Felipe, né? Também, que homem, né? Um homem de Deus, quem conheceu, e era uma palavra aparentemente muito simples, né? Mas cheia de graça, de poder, uma coisa assim espantosa, né? E era uma palavra assim, não era coisa rebuscada. E é isso, né? A humanidade precisa de um descanso para a sua alma, né? O descanso está em Jesus, não está nessas discussões teológicas infindáveis, né? Mas que Deus nos abençoe, abra o nosso entendimento e também entendemos que o Senhor dá capacidade a cada um. Tem gente que realmente tem muita capacidade, nem por isso, né? E que ele saiba bem usar, que é um dom de Deus isso. E se é dom de Deus, é para o proveito da comunidade, é para o proveito da igreja. Não é para ele se aparecer para proveito próprio, nunca foi, né? Sempre é para um proveito da igreja. Que Deus nos abençoe. Versículo 28, né, do capítulo 3 de Gálatas, diz assim: já não somos mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, nem simplesmente homens ou mulheres. Porém, somos todos iguais, somos um em Cristo Jesus. Aqui também, né, uma palavra abençoada, também é um versículo, às vezes, motivo de alguma coisa aí, né? Quando fala das mulheres, principalmente, né? Fala das mulheres. Aí a gente vê que tem toda aquela situação, e as mulheres, elas podem ou não podem, né, estar na liderança na igreja, pode ter ordenança de mulher pastora, ou de outra qualquer, né? De diaconisa, de presbítera. Bom, então, assim, não vamos entrar nessa discussão também, né? Porque aqueles que dizem que sim se baseiam nesse versículo. Acabou, não tem mais, para o Senhor não tem mais essa questão, acabou, não tem mais. Então, em tese, poderia. Outros querem dizer, não, mas espera aí, mas Paulo também, que falou isso, ele também ensina. E vai, não vamos entrar nessa discussão, não vou. Eu tenho certeza que as irmãs que estão aqui na nossa igreja não se sentem, né, menosprezadas, e pode ser porque elas estão preocupadas com a salvação da alma delas, como eu tenho que estar preocupado. E o Senhor Deus não fala. Se tem alguém que faz distinção, que seja o homem. O Senhor Deus não faz distinção. Ele não faz se você é mulher,
se você é homem, né? Se você é escravo, se você é senhor, se você é aluno, se você é professor, se você é patrão, se você é empregado, o Senhor Deus não faz a distinção, amém. Eu estou, né? Nós servimos a Deus, nós aqui, a Deus na igreja Missão Pentecostal, que tem uma regra, e é pronto, né? Se você for para a Assembleia de Deus, tem algumas que são iguais, vai ter uma regra, outra diferente. Se for batista, presbiteriano, ou seja, qualquer igreja aqui, né, nesse mundo que você for, ela vai ter um regramento, um uso e costume. Algumas vão liberar absolutamente tudo nesse sentido, né? Não vai ter distinção mesmo, e outras vai ter bem hierarquizado mesmo, né? E agora eu vou, não, se você se sente bem, né, e para você não tem nenhum problema quanto a isso, amém. Agradeça ao Senhor, o teu trabalho você vai fazer do mesmo jeito, você vai pregar o evangelho, alguém vai te proibir de pregar o evangelho para uma pessoa, que é isso que nós precisamos, né? Ou a igreja nasceu para que tivesse excelentes pregadores de púlpito? Claro que não, né? A pregação que o Senhor Jesus Cristo falou, o ide, é pregar para as pessoas que estão precisando. Então, isso não importa se você é adolescente, se você é criança, se você é adulto, é velho, é mulher, é homem, fale do amor de Cristo e pronto, né? Então, não vamos entrar nessa discussão. Mas aqui, para efeito, né? Claro que o contexto aqui principal é para efeito da salvação, não tem essa. Porque antes, para os judeus, né? Antes não, hoje ainda é assim, né? Realmente, algumas reuniões, é o tal do clube do bolinha lá, né? A mulher nem entra, claro, é só homem. Isso acabou. Né? Biblicamente falando, não tem esse negócio mais de ter reuniões só para homens, no sentido de proibir a mulher. Não estou falando das igrejas que tem aquele grupo masculino que canta, o ensaio vai ser só usando que o grupo é masculino. Assim como tem as irmãs, as suas reuniões, né? Agora, o que elas não podem é proibir. Um dia que eu chego lá falando, você não, João, você não é mulher aqui, você não entra. Não estaria, biblicamente, não está correto, né? Claro que eu não vou porque é a reunião das irmãs. Mas se um dia chegar um irmão, imagina um irmão necessitado, né? Um embarcado, tá 6 meses embarcado, quer chegar numa igreja, quer adorar o Senhor, chega a um culto das irmãs. Aí ele chega lá, não vai poder entrar, barrado na porta, porque você é homem. Não podemos, que acepção é essa, né? Não. Então, assim, tomar esse cuidado, né? Nossos usos e costumes têm limites, né? E o limite é quando esbarra na palavra, né? A palavra tem que ser o moderador aí. Peraí, agora o teu uso e teu costume já está indo de encontro, não ao encontro. Está indo de encontro, está se chocando com a palavra. Aí eu tenho que botar o meu uso e costume por terra, porque a palavra está acima, né? Mas o importante aqui é isso. Não tem mais essa questão de servo, porque o Senhor Jesus Cristo realmente salvou, ele morreu por todos. Não tem raça, né? Países, não tem. Ah, tem um que tem mais direito, ele morreu por todos, e todos precisam dele para serem salvos. Né? Irmão Jonathan, Pastor, quer falar alguma coisa? Irmão Jonathan, você sabe que, escutándote falar, a mí hay varias cosas que entiendo que voy a entenderla lá no reino, muchas cosas, porque mi mente es tan pequeña que no consigue captar, ¿no? Pero piense você, leyendo este versículo aquí, que tú leyó, el 28, ¿no? Que no hay judío, no hay griego, no hay servo, no hay varón, no hay fêmea, mujer, ¿no? Porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Cuando leo eso, aquí el apóstol está falando algo muy claro, que había mucha clase social en ese tiempo ya. Entonces, lembra lo que prega él, prega para Corintios, en la Santa Ceia, lembra? Los hermanos más pobres en un lugar, lo otro, tal, y eso a Paulo, y Paulo venía de una situación económica boa, él era un hombre, ¿no? Bueno, no hay. Y eso tenemos que entenderlo. Hasta ahí los judeos estaban certos. Hasta Jesús los judeos estaban certos. ¿Por qué certos? Porque esa ley que le tenían se la había dado Dios. Los hombres aquí, las mujeres lá. Hay que lembrar que antes de Jesús, las mujeres no eran contadas en un censo. Mujeres, hombres, tantos hombres, las mujeres, las crianças, era algo terrible. Aparece Jesús. Por eso que a mi avó, que yo siempre me lembro de a mi avó, ella falaba así, que las mujeres son las mujeres que tenían que estar más felices con Cristo. Porque cuando Cristo apareció, les dio un número. Ellos ahora son. Y les dice, olha lo que está escrito aquí, no hay. Entonces, no tem mesmo. Y a gente cuando vai nos vamos al comienzo, por ejemplo, de los Estados Unidos, en 1700, 1600, las iglesias cuando comenzaron a llegar de Inglaterra,
el cristianismo a Estados Unidos y comienza había esclavitud. Y ahí vienen los himnos que nos gostamos tanto, que son los negros espíritus, que la mayoría son lamentaciones. Yo me arrepío cuando assisto filme, hermano Jonathan, me arrepío y me emociono muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque este versículo ya estaba en ese tiempo, en 1600, en 1700. Se comenzaron a convertir los negros, los esclavos, pero ellos eran fuera de iglesia, y los brancos convertidos, cristãos, olha, como siempre tive personas que estaban erradas. Entonces, cuando no puede ser que nos queramos separar, cuando Él nos separa, cuando Él dice, tú falou unos minutos atrás, que lá no céu no vai ter sexo, porque le dice, Jesús deja claro eso con la mujer que había tenido 7 esposos. Él está queriendo decir que para Dios todos somos iguales, todos, hombre y mujer. Eso no quiere decir que me da más libertad a mí o le da más libertad a la mujer para, no, esa mujer, ese hombre va a tener que entrar también en este estatuto que son a palabras de Dios, pasar por la palabra de Dios, no va a ser los egos, pero no podemos porque Dios levanta, Dios faz. Entonces que no existe clase social, no existe clase social. Anos atrás discuti com o pastor Josué Pregar, que disse que uma das duas coisas que anivela o homem é o cemitério, todos iguais no cemitério, todos, milionário, bilionário, e tem que ser também a casa do Senhor. Temos que ser todos igual, todos. Washington, Washington americano, né? Kennedy e um da Silva, igual, todos iguais, né? E para terminar isso, deixar claro de que no existe igual. El presidente de los Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial, Eisenhower, no se pronuncia muy bien, era de la Iglesia Batista en Washington. Y cuando él, después de todos los problemas que había, después de ser emposado presidente, él fue al culto el día domingo. Fue al culto. Y cuando él entró, separaron todas las personas, porque el pastor de la Iglesia Batista hizo que separaran, y de un lado de la cadera de él tinha un sofá, que es donde se iba a sentar un presidente, porque ahora era un presidente. Y el pastor le dice, y el pastor toma a él y le va para fuera de la iglesia. Pastor, uma palavra. Se o senhor, olha só, se o senhor não me deixa sentar no banco que sentei toda a minha vida, e o senhor quer que eu sente lá em cima, eu não venho mais até que eu pare de ser presidente. Entrando nestas portas, para dentro destas portas da igreja, eu sou o irmão, não o presidente, pastor. Não me chama de presidente, eu sou o irmão. Presidente é da porta para fora. E isso é uma ensinança para nós. Quando nós entramos, somos todos iguais. Isso quer o Senhor, porque não podemos esquecer que este é o começo de algo muito grande quando nós vamos, né? Era isso, irmão Jonathan. Amém. Vamos ler agora alguns versículos. Irmã Neila, por favor. Romanos, capítulo 10, versos 9 a 13. A irmã Raquel. 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 3. Tem mais um aqui. O Mica, não sei se o Mica está podendo falar ou não. Bom, acho que eu vou... Qualquer coisa, se o Mica puder, me fala, mas eu vou voltar aqui para o começo aqui. Vamos ver quem está aqui. A irmã Denete, 1 aos Coríntios, capítulo 7, versos 21 e 22. E a irmã Sofia, Efésios, capítulo 6, versos 4 a 8. Efésios, capítulo 6, versos 4 a 8. Então, podemos começar aí com Romanos, capítulo 10, versos 9 a 13. Irmão Jonatas, sou eu?
você pediu para mim ler o Romanos 9 a 13? Romanos capítulo 10, versos 9 a 13. Isso. Tá, só um minutinho que eu vou por aqui. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido, porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Amém. Então, aí tem essa parte, né, que está indo ao encontro do que já lemos, que o Senhor não faz acepção de pessoas, e todos aqueles que invocarem o nome do Senhor será salvo, né? E ele fala também aí de uma prática, né, que algumas igrejas não se utilizam, outras fazem questão. São as igrejas que têm por hábito nos cultos, os chamados cultos públicos, fazer o apelo no final do culto, né? Fazer o apelo. Quem quer aceitar o Senhor Jesus Cristo? Aí a pessoa tem que levantar a mão, dar um sinal e se dirigir à frente, né? Aí alguns podem falar, poxa, mas para que isso? Para que? Não estou falando que é a única maneira correta ou não, porque nós temos que lembrar que a Bíblia diz que você tem que confessar com a tua boca, isso nós não podemos esquecer. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Até uma figura aí que o pastor até usa, né? Não pode existir crente ou cristão, né? Agente secreto. Uma pessoa que ninguém sabe que ele é cristão e nunca vai saber, que ele não vai abrir sua boca, ninguém sabe. Infelizmente, não tem base bíblica para isso. A sua vergonha vai ter que ser mortificada em Cristo. Você vai ter, sim, que falar quem você é e vai ter que pregar o evangelho, sim. Não existe alguém que fala assim, eu sou salvo, só que eu não abro minha boca para falar. Isso não existe. Desculpe, mas não está de acordo com a palavra. A palavra diz que nós temos que falar, sim. Diz, olha, porque com a boca fala para a salvação, com o coração se crê, né? E com a boca você vai confessar. Você tem que confessar que Jesus Cristo é o teu Senhor, sim. Sempre, né? Claro que, se for no sentido mais amplo, não é só com a boca que a gente fala isso, né? A gente fala isso com as nossas ações, isso é verdade. Mas você não pode se negar a falar isso. Não pode. Até porque, só se você fosse mudo, né? Se você for mudo, não consegue falar, tudo bem, aí você vai escrever, talvez. Né? Mas se você fala, aqueles que têm muita vergonha de falar do evangelho, mas de outras coisas, não tem vergonha de falar. Fala bastante. Então, tem que cair por terra esse negócio, né? Falou, é para falar de Cristo, você vai falar. Eu não estou dizendo que você tem que ser um pregador do evangelho, não é isso que eu estou dizendo. Você vai ter que ir em público, né, abrir, não. Isso aí é dom que Deus dá para alguns e para outros não. Eu estou falando, né, no seu dia a dia, você tem, isso é uma maneira de falar de Cristo, falar, né? No dia a dia, falar de Cristo. E nessas outras igrejas que têm por hábito, quando você aceita o Senhor, você levanta as mãos e vai até a frente, é uma maneira de você estar falando em público. Em público você tomou uma decisão. Você está levantando, eu aceito o Senhor Jesus. Alguns vão até mais longe, né? Pega o microfone e o pastor fala e pede para a pessoa repetir. Porque a pessoa, às vezes, naquele momento, não tem condições, ele não sabe falar, né? E vai ficar meio acuado que ele não... Então, o pastor fala, eu não sei quem, aí a pessoa repete, eu não sei quem, neste momento, né? Aceita o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador, aí a pessoa vai repetindo. É uma maneira de dar um discurso público, de falar, de atender, né, a isso aqui. A gente sabe que não é só isso, que não adianta, de nada adianta você falar e depois, né? Não, a gente sabe que não. Tem que acompanhar, né? Esse ato seu, foi um ato público, tem que acompanhar o resto da sua vida enquanto você estiver com Cristo. O que eu estou me referindo é até esse desenvolver cristão, né? Você tem que falar, nós não podemos nos furtar de falar do amor de Cristo. É uma maneira de eu falar que eu sou salvo, né? Eu não posso ter vergonha, porque Paulo falou, né? Não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus, né? Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, nós não podemos nos envergonhar, em hipótese alguma, né? Temos que falar, sim. E somos chamados a falar, temos que estar sempre prontos a falar
naquilo que temos crido, né? Que Deus nos abençoe. Dando continuidade, então, agora, 1 aos Coríntios, capítulo 12, não, é isso? Capítulo 12, verso 3. Capítulo 12, versículo 3. Isso. Portanto, vocês devem fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito mesmo. Amém. Então, quando nós falamos, né, esse dizer, né, aí que Paulo está falando de algo concreto, né? Não está falando só de palavras. Que palavras alguém poderia mentir, né? Quando você mente, mentira é mentira. Tanto faz aquele que está dizendo que Jesus é anátema, alguém poderia, né? Vamos colocar no campo teórico, né? Alguém poderia só da boca para fora estar dizendo que Jesus é anátema, mas dentro ele cria em Jesus. Aí ele é um mentiroso. Ou vice-versa. Ele está dizendo que Jesus é o Salvador do mundo, é o Filho de Deus, mas dentro ele não crê em nada. É um mentiroso. Então, não estamos falando de mentirosos aqui. Estamos falando de pessoas que estão expressando a verdade. Se uma pessoa expressa a verdade dizendo que não crê em Jesus, e dizer que não crê em Jesus, não é só falar, eu não creio em Jesus. É falar um monte de coisa que você percebe no discurso dele que ele não crê em Jesus, né? Que tem essas pessoas que eles jamais iriam falar que não creem em Cristo. Só que todos os seus atos e os seus demais discursos estão dizendo que ele não crê, né? Ou não é assim? A gente não vê? Tem várias autoridades aí que eles têm até versículo pronto, né? Falando do versículo, está pronto na boca. Os atos, isso aí não condiz com a palavra do Senhor de jeito nenhum. Então, não vem com conversa também aqui, querendo jogar um versículo aqui para crer. Não é isso que Paulo fala, é mais profundo, né? Ou seja, quando você vê no desenrolar da coisa ali, você tem alguém que não crê no Senhor Jesus, coisas que são feitas por Deus, e alguém diz isso, que é por isso para mérito humano, para glória humana, quer dizer que foi, né? Ou foi pela sua própria capacidade, uma pessoa dessa não está reconhecendo em Deus, em Jesus, o senhorio da sua vida, não está. E, por outro lado, né, tem aqueles que aparentemente não faz parte, né, do nosso aprisco, vamos dizer assim, esse não está junto com a gente. Mas se ele está honrando ao Senhor, quem somos nós para colocá-lo de lado, né? Aquilo que aconteceu na época de Jesus, né? Falou, Senhor, tem uns aí que estão falando em teu nome, mas não estão conosco. Falamos para eles ficar quietos, para eles não falarem mais. Jesus, que isso? Você não pode fazer isso. Não é porque eles não estão conosco, eles estão falando de mim, se estão pregando o meu evangelho, que eles sejam abençoados, né? Porque se eles estão falando com verdade de coração quem eu sou, não precisa estar. É uma coisa que, de repente, né, vamos supor, tem uma comunidade hippie em algum lugar, comunidade hippie mesmo, só que eles estão lá pregando o evangelho. Quem somos nós para dizer que Deus não está no meio deles, que eles são hippies? Não. Se eles estão pregando o evangelho, se eles se reconheceram que Cristo é o Senhor da vida deles, não importa o estilo de vida que eles estejam usando, né? Se eles estão confessando Jesus de coração, o Senhor está vendo isso, o Senhor vê os corações. Nós é que às vezes vamos achar, poxa, mas socialmente é um grupo meio estranho, né? Volto a dizer, nós não podemos entrar com juízo em cima de ninguém, né? Nós temos é que sempre orar por nós mesmos, para que nós possamos, na nossa consciência livre, né? Não podemos estar com conflito de consciência. Estou servindo a Deus aqui na missão pentecostal, mas está estranho aqui, eu gostaria de estar lá na igreja ou batista ou presbiteriana. Se tiver nesse conflito, irmão, vá, é melhor você vai se sentir melhor, vai servir a Deus sem conflito na sua consciência. Você não pode estar num lugar com conflito de consciência, né? Tá essa coisa balançando na sua cabeça e brigando, não. Se sinta bem, sirva a Deus, né? De coração, de corpo e de alma, né? Irmão Jonathan, lo que tú falas sobre, me llama a atención, sobre los hippies, por ejemplo, hippies, ¿no? Hippies. Sim. Yo viví o tempo dos hippies, né, irmão Jonathan? Eu alcancé a pegar um pouquinho. Claro que puede haber una comunidad que el Señor salve ella, y ellos no van a ser los hippies como son los otros hippies. Claro que sí. No va a ter sexo a vontade, loucura, no va a ter droga, no va a ter auto. ¿Sabe por qué? Porque son hippies, porque la persona que escuta para hippie puede falar de Cristo. Claro. Volvimos al versículo 28, ¿no? Todos, Dios olha.
Solamente que va a haber un fruto que todos tienen que tener. Hippie, no hippie, fruto del Espíritu Santo. Entonces ellos van a ser una comunidad hippie, claro, pero con Cristo, sin el pecado, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Dios entra. Tú precisas ver una comunidad, por ejemplo, ya que tú falou de comunidad, tú precisas ir a una comunidad, por ejemplo, cigana convertida. No, yo no. En una reunión lá no Chile, meu pai estava pregando no Chile, lá na igreja, lá, e esse dia se convertiram 4 ciganas, passaram com esses vestidos, tudo, passaram para frente porque Cristo salvou elas, aceitaram a Jesus, passaram por cima de todas as coisas, e depois o pastor, ele era o pastor, o pai, o Pablo, né? Desceu com meu pai, conversaram com ele, e elas deixavam todo o seu costume, nunca mais ver a mão, não. Sabe quando o Senhor faz uma transformação? Então, por quê? Porque se prega sem olhar lo de fora. Há que pregar a palavra do Senhor, e tu falou uma coisa muito linda hoje na escola dominical. O crescimento é Deus que dá. Amém. Amém. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 7, versos 21 a 22. 1 Coríntios 7, 21 a 22. Fostes chamados sendo servo. Não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Amém. Então, assim, olha, não tem por onde escapar, né? É o seguinte, você é servo, você está num processo de libertação aí, digamos que sou escravo, né? Está num processo de libertação, aproveita, deixa, rapaz, vai lá. Se você quer ser livre, vai. Só que não esqueça que você vai ser livre para os homens, vai ser servo de Cristo, né? Você vai continuar sendo servo de Cristo. Ah, e agora e se eu sou livre? Ah, você é livre? Que bom. Quer servir ao Senhor? Sim, ok. Da mesma forma, você vai ser servo de Cristo, né? Então, ao mesmo tempo, somos as duas coisas. Ele quer dizer, o que Paulo está dizendo é o seguinte: sirva a Deus onde você estiver, em que condição você estiver. Você é servo? Sirva a Deus. Sirva a Deus. É perfeitamente possível servir a Deus como servo, é perfeitamente possível servir a Deus como Senhor, como empregado, como patrão, né? Como aluno, como professor. Acabou, agora, se você, mas eu vou sair agora de professor para aluno, ou de aluno para professor, não importa, sirva a Deus do mesmo jeito, né? O Senhor Deus não está preocupado com isso, com essa condição. Se você quer ter uma ascensão profissional, tenha, mas você vai servir a Deus do mesmo jeito, sempre tendo isso em mente. Estou livre do pecado, do jugo da lei, né? Estou livre do jugo da lei e sou servo de Cristo. Por quê? Eu quero obedecer voluntariamente, eu quero obedecer o meu Senhor, quero obedecer a Cristo como Senhor. Normalmente, na vida humana aqui, é difícil você ter um senhor naquela posição de senhor e escravo, né? Por quê? Porque esse senhor, como humano que é, normalmente vai ter suas falhas. É por isso que a gente não quer ser escravo dele agora. Do Senhor Jesus Cristo, não, ele é perfeito. Você não tem nenhum problema em ser servo do Senhor, porque é um Senhor perfeito, perfeito. Vai dar tudo aquilo que você quer, tudo que você precisa, porque ele é perfeito, é um Senhor perfeito. Então, graças a Deus por isso, né? Por nós estarmos sob o senhorio de Cristo. Isso é muito importante, né? Mas que Deus nos abençoe, independe da posição que nós estejamos, né? Devemos servir a Deus, porque ele não faz acepção de pessoas. Efésios, capítulo 6, versos 4 a 8. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo,
seja livre. Amém. Amém. Então, aí vemos tantas verdades aí, né? Mais uma vez, você é pai? Não, olha, sirva a Deus e não crie, né? Cuidado para você não criar ira no teu filho, né? Então, sirva a Deus e com tudo que Deus vai te dar capacidade, ensina teu filho. Filho, tome cuidado também, respeite a teus pais, que esse é o primeiro mandamento com promessa, né? Quer ter vida longa? Respeite os seus pais, né? Tenha respeito pelos seus pais. E sirva a Deus do mesmo jeito. E aí vem, é servo, é senhor? Sirva a Deus, né? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele não leva, é aquilo que nós falamos, que é o versículo 28 aí, né? Está falando isso aí. Não tem, se é mulher, é homem, não tem classe social, sirvamos a Deus. E, humanamente, na sociedade, sirva muito bem servido na tua função. Seja o melhor possível e sempre fazendo como se estivesse fazendo para o Senhor. Nunca trabalhando, porque quando o chefe está perto, aí eu sou aquele, né? Sou um aço, sou um curisco. Vou para lá, corro. Olha que beleza essa pessoa. A hora que vira as costas, senta lá e não quer nada com nada. Quando é que o chefe vem? Daqui uma semana? Opa, se puder até dar no pé, eu fico uma semana fora, só volto daqui uma semana. É isso que o senhor está dizendo. A Bíblia está dizendo, não adianta, porque o Senhor Deus, ele está vendo, né? Ele está vendo. Então, o que você tem que fazer? Trabalhe como se estivesse fazendo para o Senhor, e não para agradar a homens, né? E sim para agradar o Senhor. Alguém pode me falar o horário, por favor, só para eu não extrapolar aqui? Pastor, 11 horas. 11? 11 horas. Tá certo. Eu só vou ler, então, aqui um texto, a gente já termina, então 29 vai ficar para depois, não tem jeito. Só uma fala aqui de Lutero, né, sobre esse versículo 28. O que Lutero falou? Ele diz assim: aqui podem ser acrescentados muitos nomes de ocupações, as quais foram divinamente ordenadas, como, por exemplo, não pode haver magistrado, nem subordinado, nem mestre, nem discípulo, nem professor, nem aluno, nem dona de casa, nem empregada, e etc. Pois, em Cristo, todas as posições sociais, mesmo as divinamente ordenadas, nada são. Homem, mulher, escravo, liberto, judeu, gentio, rei, súdito, etc., são, na verdade, boas criaturas de Deus, mas em Cristo, isto é, na esfera da salvação, com toda a sua sabedoria, justiça, religião e poder, nada são. Há no mundo, e segundo a carne, enormes diferenças e desigualdades entre as pessoas, as quais devem ser cuidadosamente observadas. Pois, se a mulher quisesse tornar-se um homem, se o filho quisesse assumir as funções do pai, o criado as do patrão, o súdito as do magistrado, haveria uma perturbação e confusão em todas as posições sociais e em todas as coisas. Por outro lado, em Cristo, onde não há lei alguma, não há nenhuma distinção de pessoas, não há judeu nem grego, mas todos são um, porque há somente um corpo, um espírito, uma só esperança da vocação de todos, um só e o mesmo evangelho, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, um só Cristo e Senhor de todos. O mesmo Cristo que tem Pedro, Paulo e todos os santos, temos também nós, eu, tu e todos os que creem. E o mesmo também tem todas as crianças batizadas. Ali, por conseguinte, a consciência não tem nenhuma noção da lei, mas tem, perante os olhos, apenas a Cristo. Por isso, Paulo sempre costuma acrescentar, em Cristo Jesus. Se ele for perdido de vista, tudo estará perdido. Né? Então, que Deus nos abençoe. Né? É até interessante, né, quando Lutero fala aí também das crianças, né? Sem entrar na questão do batismo, que isso também é costume, né, de igreja. A maioria, pelo menos que eu conheço, das igrejas evangélicas não batizam crianças, né? Por entender que ela tem que ter um mínimo de racionalidade para saber, né, a decisão
tem que ser dela, né? Não pode ser por imposição e tudo mais. Tirando essa parte, que aí, volto a dizer, é uma questão de uso e costume, mas é interessante colocarmos as crianças também nesse patamar, né? O Senhor Deus não faz distinção de pessoas. O Senhor salva sem criança, usa a criança, e temos que ter responsabilidade com as crianças. Não podemos, é criança, deixa para lá. Não, não. O Senhor Jesus Cristo deu esse exemplo, né? Não, os discípulos queriam refutar as crianças queriam chegar ao mestre, e as crianças não. Deixem a mim vir as crianças, né? Porque das tais é o reino de Deus. Em outra ocasião, ele falou, se alguém não se tornar como uma dessas crianças, né? Não chegará ao céu, não vai encontrar o Senhor. Então, temos que tomar esse cuidado também, né? Velhos, né? Crianças, não tem essa distinção também. Todos precisamos aprender de Cristo, né? E sermos servos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Estou passando a palavra para o pastor. Amén, que el Señor nos abençoe. Los trabajos que ainda restan es que ahora a las 11 horas, la hermana Raquel, ya ahora, ¿no? Estará votando la clase del culto de crianza con fantoche, y a las 19 horas tenemos culto aquí en la Pelosum, Isla Vela y San Sebastián. Esto, la palabra estará con el pastor Juven Repousa. Hermanos, y antes de terminar, que yo quiero, en esta última oración, voy a orar, voy a despedir y voy a orar por las peticiones que los hermanos tengan. Y me acaba de llegar un mensaje pidiéndome que a hermana Lucía, el esposo de ella se llama Carlos. La madre de él fue internada con COVID y está en UTI, ¿no? Entonces, yo peço por la madre de este menino que me mandó pedir urgente oración. ¿Tiene algún hermano que tenga alguna petición? Peço favor de mim, né, toda a minha família, né? O Leandro, minha tia Yolanda, e especificamente aqui também pelo Tarifa, né? Que os irmãos continuem orando por ele. Amém. Amém, irmão Jonathan. Pastor, Só ligar o microfone, por favor. eu peço oração para a família lá do Alexandre, lá o sogro dele que está internado com Covid. E o pessoal lá está tudo convidado. Amém. Está todo com Covid. Amém. Vamos estar intercediendo aí também por Alexandre também. O que mais? Irmã Bonite. Oração por mim também, pela minha recuperação. Oração pela irmã Alice, ela mandou mensagem para mim dizendo que até tentou baixar o programa no celular, mas que o celular dela não aguenta. E como o Argos em casa também fica mais difícil, mas Amém. O Senhor está trabalhando, né? Amém. E ela não está bem da coluna também. Peço oração por ela também. E salvação e libertação de todos os meus familiares. Glória em nome a Deus. de Jesus. Amém. Alguém mais? Eu não estou enxergando. Oi. Mônica, peço oração por mim, pela minha casa, pela minha família, e uma petição especial também para os nossos trabalhos, para os contratos aí. Amém. Amém. Vamos orar por o irmão Mica. Alguém mais? Pastor Ana Mica. É que dá eco se os dois estão... Agora sim. Tá. Eu quero pedir oração por mim, né, pela minha família, minha sogra, minha mãe que, graças a Deus, também já melhorou da labirintite, já está bem melhor. Eu tenho uma petição especial também diante do Senhor. Amém. 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 Deixa eu ver se alguém mais, porque eu não vejo todo mundo aqui. Irmã Sofia. Que Deus abençoe meus filhos, minha nora, meus netos e a minha casa. E amém, todos os irmãos da nossa igreja, a nossa cidade também. Amém. Alguém mais? Então, vamos orar e vamos despedir esta escola dominical. Padre, em nome de Jesus. Primeiramente, para agradecerte pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque iniciamos nossa semana aprendendo da tua palavra, Senhor. Obrigado porque tu eres nosso Deus, nosso Salvador. Grava esta palavra em nossos corações e que verdadeiramente podamos ser estes homens, estas mulheres, que não façamos acepção de pessoa como nos falava a tua palavra e podamos anunciar-te a ti e podamos mostrar ao mundo que existe grande Deus que ama al que chega hacia Ele, Pai. Obrigado por todo o que tu nos falaste hoje e que ello venga a ficar gravado em nossas vidas.
Também quero pedir-te nesta hora por nossos irmãos e por minha petição também que está diante de ti, meu Pai. Tu conheces, tu sabes, Pai. Senhor, e tu conheces cada um de nós, Pai. Senhor, entra com providência. E neste lugar aqui, Senhor, no culto, na escola dominical, daremos testemunho, Senhor, de que tu nos has contestado, meu Pai. E toda glória, e toda honra, e todos os louvores serão para ti, meu Pai. Abençoa nosso pastor Josué, Senhor, nossa irmã Carmen, que são os líderes desta missão, Senhor, fortaleciendo-nos, enchendo-nos, Senhor, da tua presença, meu Pai. Abençoa também allá no sur, Senhor, em Ilhabela e aqui em San Sebastián também, Pai. Eu clamo por cada um de tus filhos, que tu possam ser abençoados neste começo de semana, Pai. E isso seja a bênção de estar perto de ti, meu Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que el Señor les abençoe.